Olá a todos e todas, boa tarde. Estou aqui no nono encontro de matemática do Campus Camaçari e estou aqui para a apresentação do, do relato do estágio supervisionado 4, né, cujos orientadores foram os professores Alexandre Boleira Lopo e Tereza Kelly Gomes Carneiro. E desde já fazer os agradecimentos aqui aos dois, tanto ao professor Alexandre Lopo quanto à professora Tereza Kelly, por terem, pelo esforço de promover o estágio nesse momento pandêmico, né? E agradecer aqui também de antemão ao professor Castro, né, que teve um papel muito importante também nesse sentido de supervisão e orientação. Então, vamos lá. Esse relatório tem por objetivo relatar, me perdoem a redundância, né, a experiência na disciplina de estágio supervisionado 4, no curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal Campus Camaçari, no contexto da pandemia do coronavírus, né? E desse estágio foi um estágio feito totalmente à distância, né? E em virtude da educação estadual não ter retornado nesse período, em conformidade com as normas do estágio supervisionado, que no caso do estágio 4 determina que tem que ser no ensino médio, a alternativa encontrada pelos professores foi fazer dentro do próprio Campus Camaçari. Então, as atividades desenvolvidas, né? Então, inicialmente, como já citado, o contexto de pandemia fez com que o estágio fosse desenvolvido de maneira um pouco diferente, né? Então, nós tínhamos uma carga horária um pouco mais curta em relação aos semestres normais, né, sem esse contexto pandêmico, né? Então, para tal, foram designadas turmas do integrado dentro do próprio campus, né? E aqui, como eu digo, todas as fases do estágio, desde as primeiras orientações até a regência, foram feitas totalmente à distância, né? Nós vamos perceber um pouco mais para frente que isso faz com que a natureza dos elementos comuns do estágio elas mudem um pouco. Então, para a elaboração dos materiais de aula. Bom, assim que todos os encaminhamentos foram feitos em sala e fora da sala de maneira burocrática, e eu fui direcionado para a turma do professor Walter Castro, eu já iniciei esse processo de elaboração, né? Então, eu me reuni com o professor, ele me passou
o cronograma de datas e de conteúdos, que foi justamente o que norteou as minhas aulas, né? Norteou tanto os materiais, o plano e as apresentações. Apresentações, atividades que, por sua vez, foram construídas todas no LaTeX, né? Tanto os slides quanto as listas, assim como o GeoGebra, né? Para fazer os testes, para a construção de gráficos, ilustrações. O GeoGebra teve um papel importante aqui. Bom, a observação não foi feita na sala do professor Castro, e sim na sala da professora Sueli, porque porque eu fiz em período simultâneo, né? Então, no caso da professora Sueli, foi uma turma de segundo ano do curso de TI, né? E, claro, dado totalmente à distância, né? O que uma característica marcante, na verdade, das duas turmas foi justamente essa coisa de os alunos não ligarem a câmera com muita frequência, né? Então, na maior parte, quando não a aula inteira era com a câmera desligada, só ligavam geralmente para poder tirar uma dúvida, para meio que para conseguir se destacar para a professora e assim conseguir tirar dúvida, né? A professora Sueli, por sua vez, ela não utilizava de slides, ela tinha um material escrito que tinha as definições, que no caso foram os conteúdos de PA e de PG, né? Então tinha existia definição e depois uma lista de atividades logo em seguida, né? É, e era esse processo feito por ela, a definição e logo após algumas atividades de reforço, né? Falando agora da regência, da parte mais prática. Então, em sala, né? A turma que eu fiz a regência foi uma turma de primeiro ano de eletrotécnica, regida pelo professor Walden Castro, né? E, inicialmente, né, houve uma certa animação por parte dos alunos, por ter um estagiário, tal, um novo professor, né, como eles brincam, né? Mas apesar dessa animação inicial, eles demoraram um tempo para começar a interagir, né? Então, em vários momentos, né? E nisso no, no decorrer das aulas, né? Às vezes eu sentia um certo silêncio e eu tinha que ficar chamando a atenção, né? Então sempre falava, gente, eu caí, vocês estão me ouvindo, porque realmente assim foi um fator que demorou, né? Só depois de algumas aulas foi que a gente conseguiu resolver. Então
que se tinha uma interação maior com os alunos, mas foi só com o tempo, né, que eu tive essa resposta, né, que o EAD, ele síncrono, ele tem existe esse fator, né, muito diferente do presencial, cara a cara. À distância você tem essa barreira da câmera, né? Bom, no início de cada conteúdo eu tentava trazer alguma exemplificação, como no caso dos conteúdos que eu que eu lecionei lá, como, por exemplo, a função afim, eu comparei preços de aplicativos e construí gráficos, né? No caso da função quadrática, eu analisei trajetória de bola, trajetória de foguete, né? Que tem os mesmos formatos. Então, nessa primeira parte, inclusive orientado até pelo professor Castro, né, de trazer exemplificações, né, e definições de uma maneira mais simples. Até passar para uma segunda parte, em que eu pegava realmente a parte algébrica propriamente dita, a variável, coeficiente, né, e explicava os papéis de cada fator. Então, o termo independente, né, ou no caso da função afim, por exemplo, o coeficiente angular, né, que são elementos que têm um papel, né? Então, essa segunda parte, né, que eu chamo de segunda parte, que era após a apresentação, eu utilizava, eu utilizava não, perdão, eu eu tratava dessas questões algébricas, né? E também construía gráficos, né, utilizando GeoGebra. Então, eu aproveitava para fazer algumas demonstrações práticas do papel dos coeficientes e das variáveis, né, utilizando GeoGebra em tempo real. Então, eu abria uma aba do meu navegador, acessava o GeoGebra online e aí colocava, mostrava, utilizava várias ferramentas de construção de gráfico presentes no GeoGebra para dar aula. Uma, uma outra experiência nova que esse estágio trouxe foi de utilizar o AVA, o Moodle, como professor, né? Porque nós, alunos, utilizamos o AVA, só que não com as mesmas funções que os nossos professores têm, né? Que é uma função, por exemplo, de editor, né? Então, de poder editar, tirar, colocar, né? Então, o professor Castro fez uma solicitação para o professor Alexandre Lobo, que coincidentemente é o nosso coordenador de curso, para que eu pudesse ter um acesso como o dele, como o do professor Castro, para que assim eu pudesse eu mesmo colocar as apresentações, colocar as atividades, né, de certa forma auxiliar nas avaliações, né? Então possibilitou que eu conseguisse fazer um trabalho conjunto com o professor Castro, né? Então porque a plataforma também possibilitava de, por exemplo, tirar alguma dúvida
do aluno em um outro momento, e isso só era possível com AVA, né? Então, foi algo muito esclarecedor e muito bom. Tão bom foi que a ideia não só foi aprovada, como foi aproveitada para todos os casos desses, né? Inclusive, eu tive uma colega que estava fazendo estágio nesse mesmo caso que eu, EAD, e dentro do IFBA, que teve esse mesmo acesso no AVA também, esse mesmo tipo de acesso, né? Claro que na turma, né? Não para todas não para todos os casos, mas nas turmas que nós estávamos fazendo regência, nós tínhamos o acesso, né? E como eu já disse, né, com isso eu passei a me responsabilizar pela inclusão das apresentações com as anotações feitas em sala, porque eu tinha o slide, mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo aí, pelo navegador. Esse navegador tem uma função de desenho, então eu utilizava dessa função para fazer anotações. E os alunos pediam esse slide com as anotações. Então, eu salvava e eu mesmo colocava, né, lá. Né? Assim como as atividades, né? E assim como alguns avisos relacionados. Né? Também colocava lá no ar. Uma outra experiência trazida pela natureza EAD desse estágio foram as videoaulas, né? Então, em reunião com os orientadores, né? E posteriormente com o professor supervisor, no caso, o professor Castro, né? Ficou decidido de que eu faria, de que eu filmaria as videoaulas, né, com conteúdos dentro daquele cronograma trazido pelo professor Castro, para que assim nós otimizássemos a minha carga horária. Né? Então, eu peguei conteúdos, fiz os planos, né? Tudo isso supervisionado pelo professor Castro, né? E então filmei algumas aulas, né? E para uso dele, né? Em que inclusive ele utilizou, né? Os alunos viram esse vídeo, né? Que no caso foram 5 vídeos, 3 vídeos resolvendo questões que envolviam a função quadrática, que era o conteúdo daquele período, um vídeo sobre função objetora e um vídeo sobre função inversa, que foram assuntos posteriores. E, para concluir essa apresentação aqui, que, por sinal, também é a conclusão do meu trabalho escrito. Essa experiência diferenciada do estágio traz a reflexão do quanto temos, enquanto pessoas e instituição, de nos adaptar a situações como a de pandemia e distanciamento social, que ainda está vigente, apesar do noticiário ainda estar vigente, né? Assim como compreender o contexto tecnológico posto na sociedade nos tempos atuais. Né? Ou seja, nós
nós estamos o tempo inteiro, né, utilizando celulares, fazendo reuniões à distância, né, e isso precisa, de alguma forma, ser trazido para a educação, né? Pois a necessidade iminente de utilizar plataformas digitais nos chama a desvendar os seus caminhos, seus desafios e suas virtudes, nos colocando à prova e nos trazendo a reflexão acerca do fazer pedagógico e social. Trago aqui também algumas referências, né? E assim eu finalizo. Desde já, obrigado a todos, obrigado aos professores envolvidos, né? Professor Alexandre Lopo, professora Tereza Kelly, professora Sueli, que foi a sala que eu fiz a observação, e ao professor Castro, que teve papel vital, fundamental para a minha regência. Okay? Obrigado.